Olá pessoal, nessas videoaulas que eu vou estar montando agora, vou estar ensinando um pouco aí de programação CNC, inicialmente aí voltado a torno CNC, visto que alguns ex-alunos, pela falta do uso, acabou esquecendo alguns conceitos e chegando aí na engenharia, na graduação, precisaram resgatar algumas informações e ficaram com uma certa dificuldade. Então essa videoaula vem aí não só auxiliar quem está participando da disciplina, mas também aqueles que precisam resgatar algumas informações, né? E assim fica mais prático o acesso às informações de programação em torno do CNC. Vou iniciar falando um pouquinho sobre coordenadas. Essa aqui vou falar mais sobre coordenadas absolutas e a outra coordenadas incrementais, e assim a cada videoaula uma informação nova, tentando separar em tópicos para que a pessoa possa também focar o item específico que está precisando resgatar a informação, tá? Essa apresentação, como também os exercícios que eu vou estar utilizando, eles estão numa página para que você possa também acessar e utilizar ela, caso seja necessário. Tem aqui algumas apostilas que posso talvez estar te ajudando. As apresentações estarei deixando aqui, tanto para torno como para o comando FIDIA. E os exercícios nessa região aqui, na qual você pode estar baixando e tentando resolver. Não vou estar solucionando todos, mas você vai ver que não é difícil. E na dúvida, né, quiser entrar em contato, estarei à disposição para poder auxiliá-lo. Bem, vamos lá. Eu vou estar falando então sobre o processo CNC, no caso nosso específico, torno CNC. O comando que eu vou estar aqui ensinando é um comando MEC, tá? Que é bem parecido com o comando FANUC, né? Tem poucas diferenças. Talvez a linguagem de comando mais complexa, né? Ou seja, mais diferenciada, não complexa, mas mais diferenciada em relação ao que eu vou estar utilizando aqui, é o HNHI, né? Que foge um pouquinho do padrão do FANUC, do MEC e de outros. Mas também não é lá muito difícil, é o caso de se dedicar. Futuramente, quem sabe, está aí montando algumas aulas em HNHI. Algumas informações aqui que eu não vou estar trabalhando, mas pode estar sendo absorvidos aí através de você baixar a apresentação e dar uma lida melhor, ou buscar em livros também, tá? No qual eu vou estar me focando realmente na parte prática, para que a gente possa dar uma acelerada na como fazer uma programação CNC, né? Dar uma acelerada em alguns exercícios. Bem, aqui realmente começa o nosso conceito, né? Isso aqui é só uma informação que eu tenho que ter bem viva na minha memória, para que eu consiga entender como é que surge todas aquelas coordenadas na hora de realizar a programação. Primeiro que você tem que imaginar, né, que toda a sua peça está posicionada sobre um plano nosso, que está aqui na tela, plano XZ. Observe que ele é bem parecido com aquele conceito do plano cartesiano que a gente vê na escola, só a diferença que é XY. No caso desse plano aqui XZ, a reta horizontal corresponde ao eixo longitudinal, que corresponde a valores do eixo árvore, e a reta vertical corresponde ao eixo transversal, ou os valores correspondentes às medidas do diâmetro da peça. E o centro dessa coordenada, que é o nosso 00, né? Ela é chamada de a origem das coordenadas. É a partir desse centro que parte todos os valores
para serem programados. A gente vai entender isso melhor com o exercício. Essa origem das coordenadas, ela pode ser posicionada em qualquer local da peça. Há aqueles que preferem no centro, há aqueles que preferem no extremo, há aqueles que preferem no final da peça. Eu vou estar trabalhando aí no começo da peça e no final da peça, para a gente exercitar esse contexto, tá? Observe que partindo da origem, tá? Partindo da origem, para cima, os valores encontrados em x vão ser sempre negativos. Assim como partindo da origem para baixo, o valor de x encontrado vão ser sempre positivo. Observe que é o inverso do que a gente tem no plano cartesiano. E partindo da origem para a esquerda, no eixo z, todos os valores encontrados são negativos. E partindo da origem para a direita, no eixo z, todos os valores de z encontrados são positivos. Logo abaixo aqui eu tenho algumas informações de quadrante, né? O pessoal quando falar também sobre primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, corresponde a uma região específica, né? Por exemplo, uma coordenada que se encontra no primeiro quadrante, né? É uma coordenada na qual o x é positivo e o z é positivo, tá? É uma outra maneira de estar observando isso daí também. Um ponto importante também é a distância da minha origem até um outro ponto chamado de PTF, também conhecido como ponto de troca de ferramenta. É a região onde a minha ferramenta vai estar posicionada quando a máquina estiver parada, para que permita o meu acesso à peça, ou trocar, ou colocar uma nova peça, tá? Ou mesmo ela vai estar posicionada para que possa ser feita a troca de ferramenta. Se for no caso de uma troca de ferramenta manual, parar naquela posição para que eu possa ter acesso à ferramenta, tirar e colocar uma nova. Ou se for uma troca automática, uma região onde está posicionada as demais ferramentas para que a máquina faça a troca automática dessas ferramentas conforme a programação, tá? Então, outro ponto importante é uma distância de comprimento e de diâmetro em relação à origem para o nosso PTF, nosso ponto de troca de ferramenta. Aqui eu tenho o nosso primeiro exercício, né, o primeiro exemplo para a gente entender como que funciona esse sistema de coordenadas. No caso, nós temos dois sistemas de coordenadas. O absoluto, que é conhecido como G90, no caso aí do nosso MEC, e o sistema de coordenadas incrementais. Inicialmente, vamos estudar um pouco de absolutas. Observe no desenho da nossa peça à esquerda que a origem do sistema de coordenadas está no final da peça. Então, todos os valores de coordenadas vão partir desse ponto, que é nosso 0, 0, vamos dizer assim. Imagine também que a ferramenta, no momento, ela se encontre parada no PTF, ou seja, lá no ponto de troca de ferramenta. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, para a gente exercitar aqui, ó, fazer ele se movimentar seguindo a ordem das letras. Por exemplo, eu vou pegar minha ferramenta, vai sair do ponto de PTF e ir para o ponto A, do A ir para o ponto B, do B ir para o ponto C, do C ir para o ponto D, e assim sucessivamente para o E, o F e o G, e depois voltar para o PTF. Tá? Vamos iniciar com uma coisa bem simples. Só colher as coordenadas desses pontos para que a minha ferramenta faça esse suposto movimento. Por exemplo, minha ferramenta está no PTF. Eu preciso que ela vá até o ponto A. Para isso, eu preciso informar a máquina a coordenada do ponto A. Sendo assim, eu vou observar o ponto A em relação à minha origem. O item importante: toda informação que eu passar em relação
ao diâmetro da peça, tá? Toda a coordenada que eu informar em relação ao diâmetro da peça vai ser dada em diâmetro. Então, muitas vezes você está observando o raio, mas a medida está sendo dada em diâmetro. Vamos entender isso. No ponto A, da origem para o ponto A, a distância em diâmetro é igual a 35 milímetros em diâmetro. Apesar de se a gente observar bem, da origem até o ponto A corresponde ao quê? A metade desse valor, né? Porque seria o raio. Só que em vez de informar o raio, eu vou informar sempre o diâmetro para a coordenada x. Então, eu vou ver raio, mas eu vou informar diâmetro. Novamente. Então, o valor de x no ponto A é o diâmetro no ponto A, que no nosso caso aqui está especificado igual a 35 milímetros. Ponto. Observe que toda vez que colocar um valor, esse ponto ele é importante para que a máquina entenda, né, que isso aqui corresponde a 35 milímetros. A falta desse ponto pode subentender qualquer outro valor dependendo da máquina. Então o ponto ele é importante, não deve se esquecer. Bem, achamos a coordenada do ponto A em x. Eu preciso agora saber a coordenada do z. O z corresponde ao comprimento, né, em relação ao eixo árvore. Observe agora que, partindo da origem até onde está relacionado o ponto A, eu tenho 30 milímetros, que corresponde o quê? Ao 20 milímetros da primeira parte, mais os 10 da segunda parte. Eu tenho 30 milímetros. Ponto. Com essa coordenada, a máquina vai fazer com que a ferramenta saia do PTF e vá até o ponto A. Agora eu preciso que a ferramenta que está no ponto A, no momento, saia do ponto A e vai para o ponto B. Logo, eu tenho que informar também a coordenada no ponto B. Vamos começar com a coordenada de x. Bem, da origem até o ponto B eu vejo o diâmetro, mas eu informo em raio. Todo o valor encontrado em x da origem para cima ele é negativo. Observe que quando se está torneando, a gente não vai com a ferramenta exatamente até o centro, porque pode talvez gerar uma pequena rebarba no centro dela, o que a gente chama de biquinho. Então, para evitar aquilo, a gente costuma passar pouquinha coisa do centro. No caso meu, eu vou estar padronizando, passando 1 milímetro. Observe que se 1 milímetro é diâmetro, que corresponde a meio milímetro no raio. Então, eu estou passando 1 milímetro no diâmetro. Só que observe, da origem para cima é negativo, então ele é menos 1. E no comprimento? Ele está no mesmo alinhamento do ponto A, então é o mesmo comprimento. Então Z corresponde a 30. Ótimo, dando com essa coordenada, a ferramenta vai sair do ponto A, vai até o ponto B e lá fica aguardando a coordenada para que ele movimente até o ponto C. Vamos agora informar a coordenada do ponto C. Iniciando em x. Partindo da origem até o ponto C, eu vejo o raio, mas eu vou informar o diâmetro. E o diâmetro está especificado lá, ó, diâmetro de 30 milímetros. Tem o diâmetro. Agora eu preciso saber o comprimento. Observe que eu estou tirando a ferramenta da peça, né, afastando a ferramenta da peça e posicionando numa região onde vai iniciar a usinagem do suposto perfil lateral. Sendo assim, eu vou informar a distância da origem até o ponto C.
Eu sei que da origem até o ponto B eu tenho 30 milímetros. E essa distância aí de B até C, que é a mesma coisa que de C até D, eu tenho especificado em cima 3 milímetros. Esses 3 milímetros aqui eu que padronizei, mas poderia ser um pouco mais ou um pouco menos. Vai aí da pessoa que está programando, tá? Então, sendo assim, da origem até o ponto C, eu tenho 20, mais 10, mais 3, no caso nosso, 33 milímetros. Ponto. Com essa informação, nossa ferramenta vai sair do ponto B e ir até o ponto C. Preciso que ela vá até o ponto D. Sendo assim, preciso informar a coordenada do ponto D. Novamente, busco essa coordenada de X para o ponto D. Observe que o ponto D e o ponto C estão no mesmo alinhamento. Ou seja, a coordenada de X é a mesma, de 30 milímetros. E o comprimento do ponto D está no mesmo alinhamento do ponto A e o mesmo alinhamento do ponto B. Portanto, é a mesma medida. No caso nosso, 30 milímetros. Com essa informação, a ferramenta sai do ponto C e encosta no ponto D. E aguarda a informação da coordenada do ponto E, para que elas possam ir para E. Sendo assim, vamos agora achar a coordenada no E. Observando o ponto E. Se a gente observar o ponto E, eu percebo que a distância da origem até o E corresponde ao raio. Mas eu vou informar em diâmetro. Mas inicialmente vamos ver o raio. Eu sei que do centro até o ponto C, o raio é 15. E se eu fizer uma relação trigonométrica ali, ó, eu sei que aquele chanfre é 10 por 45. Então significa que o cateto, que é a distância de D até E, corresponde a 10 milímetros. Então, 15 mais 10, 25. É a distância do centro até o ponto E. Só que isso é raio. Eu tenho que formar em diâmetro. Bem, se o raio deu 25, o diâmetro vai dar 50. Agora o comprimento. Observe que o ponto E está alinhado à cota de 20. Então, da origem até o ponto E, eu tenho 20 milímetros de comprimento. Com essa informação, a ferramenta sai do ponto D e vai até o ponto E. Chegando lá, ele aguarda a nova coordenada para ir para o ponto F. Vamos analisar o ponto F. No caso do ponto F, eu observo que da origem até F corresponde ao diâmetro que já está no desenho lá, diâmetro de 80. E o comprimento, ou seja, da origem até onde se encontra o ponto F no comprimento, é a mesma de E, porque estão no mesmo alinhamento. Então o comprimento é 20. Com essa informação, a ferramenta sai do ponto E e vai até o ponto F. Eu poderia agora do ponto F retornar para o PTF, mas pode ocorrer que fique um canto vivo ou uma rebarba naquela região. Para evitar isso, em vez de retornar direto para o ponto F, a gente dá uma pequena saída em ângulo com a ferramenta para evitar essa rebarba, ou, se existir, ela quebrar essa rebarba. Então, sendo assim, vou informar a coordenada do ponto G, para que ela saia em ângulo e automaticamente quebra essa possível rebarba. No ponto G, eu defini um valor específico para essa saída. No caso meu, no diâmetro, eu aumentei 0,5 em relação a F. Então, o diâmetro de F era 80
eu aumentei 0,5, deu 80,5. No comprimento, em relação a F, eu tirei 1 milímetro. Então, era 20 em F, tirei 1 milímetro, comprimento da origem até G, 19. Só para que ela saia levemente em ângulo. Com essa informação, a ferramenta sai do ponto F e vai para o ponto G. Estando no ponto G, só me resta retornar a ferramenta para o PTF. Então agora eu vou estar informando a coordenada do PTF. Novamente, o PTF, eu padronizei uma medida específica. No caso meu, eu estou formando que da origem até o PTF, o valor em diâmetro é 200, e da origem até o PTF, o valor no comprimento é 150. Esse valor pode ser qualquer outro, desde que você não gere nenhuma colisão interna na máquina, ou que você tenha informação de onde fica a troca automática, a coordenada correspondente à sua troca automática. Então essa parte do PTF eu padronizei, mas ela pode ser alterada dependendo da estrutura da máquina ou do que você estiver aí trabalhando no momento. Aqui eu tenho o mesmo exercício, só que uma pequena diferença. O zero peça, né, a origem do sistema de coordenadas, não está mais lá no fundo. Está aqui no começo da peça. Sendo assim, eu tenho algumas informações que vão ser idênticas ao exercício anterior e outras diferentes. No caso nosso, os que vão ser diferentes são correspondentes aos valores dos comprimentos. Você vai perceber que alguns comprimentos vão se tornar negativos. Então, vamos lá. Estou no PTF, quero mandar minha ferramenta para A. O diâmetro vai ser 35, igual ao anterior. Tá? Só que o comprimento ele está alinhado com a origem. E a nossa origem é o nosso 0, 0. Então, o comprimento ele é 0. A ferramenta vai para o ponto A, quero que vá para o ponto B. Informa a coordenada do ponto B. Em relação a X, né, em relação ao diâmetro, o B está um pouquinho acima, eu padronizei como sendo menos 1. E o comprimento está alinhado com 0 da origem. Então, o nosso Z é 0. A ferramenta sai de A, vai para B, agora quer ir para C. Vamos informar as coordenadas de C. O diâmetro do ponto C, como está no desenho, ele é 30. O comprimento da origem até onde está, sendo a origem nosso 0, 0, o C está a 3 milímetros de distância, como informado logo acima. Então, Z é 3. A ferramenta está no ponto C, quer ir para o ponto D. O diâmetro é o mesmo do ponto C, que está no mesmo alinhamento. E o comprimento, o mesmo de A e B. Como está alinhado com a origem, é 0. A ferramenta está no ponto D, vai para o ponto E. O diâmetro é o mesmo do anterior, lembra? É o raio da origem até C, mais o cateto de D a E, vezes 2, para que eu tenha um diâmetro, que é 50. O comprimento da origem até E, observe, está indo à esquerda da origem, então ele passa a ser negativo. Da esquerda da origem até o ponto E, eu tenho uma distância de 10 milímetros. Como é negativo, menos 10. O ponto F, o diâmetro, está especificado já no desenho, no caso nosso, 80. E o comprimento é o mesmo do ponto F, né? Está no mesmo do ponto E, está no mesmo alinhamento. Então ele vai ser novamente menos 10. Ponto G, o diâmetro
eu vou usar o mesmo padrãozinho. No diâmetro vou acrescentar 0,5. Então, diâmetro 80,5 em relação ao anterior. E o comprimento? Eu vou tirar 1. Bem, se o F da origem até F foi menos 10, se eu recuei 1 da origem até G, vai ser menos 11. Agora, retornar para o nosso PTF. Bem, o diâmetro eu padronizei no exercício anterior, poderia ser qualquer outro. Eu padronizei em diâmetro do PTF igual a 200 e o comprimento partindo da origem 150. Então aqui eu tenho já dois exemplos do mesmo exercício com origens em pontos diferentes, para que você observe que em X, ou seja, no diâmetro, não há mudanças. Mas no comprimento em Z existem mudanças. Tá? Eu tenho alguns exercícios na apostilinha que eu comentei para vocês no site. Pode ser baixado e exercitado essa primeira informação de como conseguir as coordenadas no desenho. Na próxima aula eu vou estar trabalhando os conceitos de coordenadas incrementais. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigado a vocês.